agora para encerrar o nosso dia, para encerrar esse nosso grande evento, que tem sido muito proveitoso. Vamos convidar agora para fazer o fechamento o professor Henrique Paim, ex-ministro de Educação, que vai falar para a gente sobre a educação no pós-pandemia, a escola necessária e o desafio de qualidade. Com a palavra, o professor Henrique Paim. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu queria cumprimentar todos os professores, educadores do município de Niterói que participam desse evento, dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui e cumprimentar o secretário que não está aqui presente, Vinícius Vu, desejar a ele melhoras, cumprimentar também a Lívia, né, que está fazendo esse papel aqui de mediação, e dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, mas que esses eventos que nós estamos fazendo virtuais, eles permitem também que a gente, de alguma forma ou de outra, consiga organizar eventos que sejam maiores, né, com mais participação e falar com muito mais gente. Então, eu sempre falo que no ano passado, né, nós conseguimos organizar uma série de eventos lá no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estou hoje, e sem dúvida alguma nós conseguimos atingir um número significativo de professores, educadores, fazendo um debate importante, o que não seria possível se nós fizéssemos presencial, porque quando se faz um evento presencial é muito difícil, né, que a gente atinja um número significativo de pessoas. Embora a gente esteja muito triste, né, muito abalado com toda a situação da pandemia que a gente está vivendo, mas nós temos essa satisfação de, pelo menos, ter um contato com o maior número de pessoas. Não é um contato, né, que a gente possa estar mais próximo, mas, pelo menos, é uma oportunidade da gente conversar com muito mais pessoas. Eu queria dizer também que eu tive uma atividade intensa, né, no Ministério da Educação, fiquei durante 11 anos, passei por várias funções no Ministério. O Ministério da Educação foi uma escola importante para mim, né? Eu cheguei passando como presidente da FNDE, secretário executivo do Ministério, depois ministro da Educação, mas foi uma escola importante porque a minha origem sempre foi a área de finanças, gestão pública, né? Então eu aprendi muito com os educadores, embora exercendo a função, né, paralelamente de professor universitário, hoje exerço também, então, na verdade, eu sou professor como vocês, eu tenho uma atividade muito forte na área de gestão pública como gestor público, né? Então, sempre quando eu faço minhas palestras, eu trago uma visão, né, da educação a partir da gestão pública. Mas eu queria dizer que eu tenho uma admiração muito grande, né, um respeito enorme pelos professores, pelos gestores escolares que estão na ponta, né, que no dia a dia tem que passar esperança, né, para as crianças, para os jovens, independentemente do que está acontecendo em volta dele, né? Então, eu tenho a maior admiração, eu queria realmente dizer que falar com professores, falar com educadores, para mim tem sido muito, muito positivo. Eu trouxe uma apresentação, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, para que a gente possa depois ter um espaço também para responder algumas perguntas. Você poderia colocar a apresentação? Bem, tem como colocar em modo apresentação? Bom, pode passar para o próximo slide, então, que eu acho que eu consigo. Bem,
no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, né, e pela experiência que eu tive no Ministério da Educação, eu tenho estudado muito o tema de governança da educação no Brasil, né? E nós estudamos essa questão da governança. Eu começo por esse tema, porque, obviamente, nós vamos abordar aqui os efeitos da pandemia, né, sobre a educação, o que isso, de certa forma, influencia. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria dizer que a questão da governança, nós enxergamos ela sob duas perspectivas. A primeira delas, e no Brasil ela é muito importante, é que o arranjo institucional e jurídico, né, no qual a educação se organiza no Brasil, ele é bastante avançado, na medida em que eu não tenho um sistema, né, nacional de educação constituído por lei, mas quando eu vou à Constituição Federal, né, a lei de Diretrizes Básicas da Educação, e verifico, né, a definição de atribuições de responsabilidades em relação aos entes federados, há uma clareza, né, em relação a essas responsabilidades e atribuições. Claro que nós precisamos tornar esse relacionamento, né, entre União, Estados e municípios dentro do regime de colaboração mais orgânico e mais funcional, né? E esse mais orgânico e funcional, ele será possível na medida em que nós organizemos no Brasil um sistema nacional de educação que seja instituído por lei, por uma lei complementar, e é o que está se discutindo hoje no âmbito do Congresso Nacional. A outra forma de enxergar a questão da governança, né, que é mais decente, é a forma de governança através do que nós falamos de uma gestão voltada para a aprendizagem. Está relacionada a quê? A um conjunto de informações que devem ser acompanhadas, né, pelos gestores educacionais e também pelos conjuntos atores, né, que estão envolvidos no processo educacional. Pode passar o próximo, por favor. E aí eu trago aqui um elemento importante, né, que eu acho que é fundamental, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Nós trabalhamos, né, com o regime de colaboração, que ele é essencial para justamente nós tenhamos esse elo, né, de ligação entre a União, Estados e municípios, que torna a nossa educação nacional, né, e, de certo modo, faz com que nós tenhamos uma direção e um rumo em relação à política educacional, né, respeitando, né, obviamente, a autonomia de cada um, né, e dentro de um país que é um país federalista e, portanto, né, um federalismo cooperativo, colaborativo, né, por isso que a gente fala em regime de colaboração, e as políticas sociais brasileiras elas foram definidas dessa forma. O Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, né, e o Sistema Único de Saúde está muito em voga agora em função da pandemia, eles também têm um modelo que nós chamamos de gestão compartilhada. A diferença em relação ao Sistema Nacional de Educação, né, ou o Sistema Educacional Brasileiro, é que no caso do Sistema Único de Saúde, é uma gestão compartilhada hierárquica, ou seja, o Ministério da Saúde, né, ele tem ele pode, né, exercer sobre os estados e municípios determinados comandos, né, e os municípios e estados, de certa forma, se subordinam a esses comandos do Ministério da Educação, embora tenham, né, no âmbito do SUS, as comissões, né, tripartite, bipartite, mas, dependendo da situação, o Ministério da Saúde pode impedir, muitas vezes, a ação dos estados e municípios, né? Então, esse sistema é um sistema mais amarrado do ponto de vista da hierarquia, né? No caso da educação, nós temos uma diferença, porque ele é uma gestão compartilhada, mas é uma gestão compartilhada autônoma, ou seja, os estados e municípios, né, eles têm uma responsabilidade, né, sobre a educação básica, né, e a União tem a responsabilidade também de apoiar os estados e municípios em relação à educação básica, mas essa
essa autonomia lhes permite, por exemplo, definir currículo, definir carreiras de professores, definir abertura e fechamento de escolas, né? E o governo federal, o Ministério da Educação, não pode interferir em relação a esse processo, né? E, diferentemente do que acontece na saúde, não existe também uma diferenciação, né, no caso dos municípios, em relação o atendimento que ele tem, né, de acordo com sua capacidade técnica, o tamanho do município, né? Isso não pesa no momento que se define as atribuições, no caso da educação. No caso da saúde, sim, né? Nós podemos ter um município que muitas vezes não tem uma capacidade técnica, não tem capacidade operacional, então ele é um município que ele não é um sistema pleno de saúde, então ele fica numa categoria abaixo. No caso da educação, não existe isso, né? Então, isso é muito importante destacar, porque, na verdade, isso vai fazer uma grande diferença quando nós analisamos o sistema de educação. Pode passar? E aí nós temos, dentro dessa perspectiva, né, de governança, entrando já mais no que a gente chama, né, de uma gestão voltada para a aprendizagem, o que a gente chama de um ciclo de planejamento e gestão, que eu acredito que é muito importante e fundamental na medida em que nós temos no Brasil estatísticas e avaliações que são muito respeitadas internacionalmente, né? E isso foi construído ao longo dos anos com grande apoio, grande força das redes públicas, né? Os municípios e os estados tiveram um papel fundamental para a construção do Censo Escolar da Educação Básica, né? Que lá em 2007, nós estamos falando de muito tempo atrás, ele foi transformado num censo, né, que era informado para um censo eletrônico cadastral, né, e que nos permite hoje ter um conjunto de informações que são atualizadas anualmente. E lá em 2007 já era uma grande novidade, uma grande inovação, né, e até hoje nós temos estatísticas muito bem articuladas, elaboradas no Brasil em razão disso. A mesma coisa em relação à questão do sistema de avaliação. O nosso sistema de avaliação, que é o SAEB, também é um sistema bastante avançado e que nos permite, né, juntos, né, o Censo da Educação Básica com o SAEB, que é a Prova Brasil, ter um diagnóstico preciso, né, de que nós temos, qual é a situação da educação brasileira, qual é a situação da educação em cada escola, em cada município, né, no Estado e no governo federal, né, na educação nacional. Então, esse é um aspecto fundamental. E esse diagnóstico é muito importante para que nós possamos, inclusive, pensar num aspecto que é fundamental, que é a inclusão, que é a inversão de prioridades, na medida em que me permite ter uma fotografia e agir, né, de forma precisa na correção das distorções que a gente tem e das desigualdades que a gente tem no nosso sistema educacional, né? Para vocês terem uma ideia, foi o IDEB que permitiu, né, porque nós estávamos no Ministério da Educação, que nós pudéssemos atuar naqueles municípios que mais precisavam no Brasil, né? Os municípios com menor IDEB no Brasil, eles puderam ser atendidos justamente porque nós conseguimos ter esse panorama bastante detalhado de cada sistema educacional, de cada escola, e aí transformar essas políticas públicas em políticas que viessem a atender justamente aqueles que mais precisavam. Mas é necessário também que nós tenhamos, dentro desse ciclo de planejamento de gestão, uma maior capacidade de análise, porque não adianta eu ter somente indicadores, né, e não ter capacidade analítica, né? E é fundamental que os gestores, os educadores, tenham essa capacidade analítica para justamente poder fazer um bom planejamento. E é muito importante dizer aqui que, em educação, se nós não pensarmos num planejamento a partir de um conceito de cocriação, né, onde o professor que está na escola, onde o diretor que está na escola, o coordenador pedagógico, todos os profissionais da escola não se sintam parte desse processo, certamente não irá prosperar esse planejamento, né? Então, é muito importante que o planejamento ele seja feito de baixo para cima, né? Com a participação de todos, para que todos tenham a possibilidade, então, de opinar e de dizer se eles estão de acordo, né, com esse grande arranjo que vai se construir a partir
desse processo de planejamento. E aí definir as ações necessárias, né, para corrigir os eventuais problemas e melhorar, aperfeiçoar o sistema, e ao mesmo tempo também a gente poder fazer um bom acompanhamento dessa implementação das ações. Então esse ciclo é um ciclo fundamental e muito importante, tão importante que nós temos uma situação onde os municípios que adotam, né, esse ciclo de planejamento e gestão são municípios que trabalham fortemente com uma gestão voltada à aprendizagem e uma gestão, obviamente, voltada para a inclusão, né? É muito importante dizer, pode passar o slide, que, na nossa opinião, não existe aprendizagem plena se ela não tiver claramente voltada para a questão da inclusão. Ou seja, a aprendizagem ela tem que ser para todos e para todas, né? Não pode ser uma aprendizagem só para poucos. Por isso que a medição ela tem que trabalhar com esses dois aspectos. Ela tem que trabalhar com o aspecto que é da proficiência, né, do desempenho associado ao conhecimento, mas, ao mesmo tempo, também eu tenho que considerar os aspectos relacionados ao rendimento escolar, eu tenho que considerar os aspectos relacionados ao abandono e evasão, que agora, na pandemia, né, passa a ser um grande problema para nós. Então, por que nós falamos que é uma gestão voltada para a aprendizagem? Por que isso está associado àquele aspecto de governança que eu falei anteriormente? Porque, na verdade, a gente percebe o quê? Que as secretarias de educação do país, né, e isso a gente tem evidências para demonstrar, e estamos fazendo agora uma pesquisa, inclusive, nessa direção, elas geralmente se voltam muito para o que nós chamamos de atividades de suporte, né? As secretarias estão muito preocupadas com a questão de transporte escolar, alimentação escolar, gestão de recursos humanos, gestão orçamentária financeira, infraestrutura de escola, esses processos todos, né? Tanto na secretaria quanto na escola, acabam ocupando a agenda dos gestores educacionais, de modo que muitas vezes o que é mais importante, que é a questão da aprendizagem, acaba ficando para trás. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer com que os gestores sejam desonerados de tudo isso, né? De modo que a gente faça esse processo de suporte funcionar melhor, para que haja um foco maior na aprendizagem, né? Esse é um ponto central. E quando nós vamos ver os sistemas que se destacam no Brasil, né? Nós temos vários exemplos, né? Sobral é um exemplo, mas nós temos vários outros municípios no Brasil inteiro que têm essa referência, né? Aqui em Niterói, por exemplo, também é um município que teve uma evolução interessante, né? Desde a criação do IDEB, mas a gente verifica que onde há, né, uma organização da secretaria com uma gestão mais voltada para a aprendizagem, a gente acaba percebendo que nós temos uma situação melhor, né, do ponto de vista não só de uma melhoria do conhecimento, mas também, né, de uma inclusão educacional importante. E aí, o que está por trás de tudo isso? Está por trás de tudo isso um grande compromisso do professor com cada uma das crianças, né, que estão na escola, que estão na sala de aula, um compromisso do diretor em acompanhar cada classe, cada turma, e um compromisso da secretaria de acompanhar cada escola. Agora, esse acompanhamento, né, ele tem que se dar de um modo que a confiança seja o elemento principal desse processo. E essa confiança é que vai permitir, então, que esse acompanhamento ganhe força e, a partir desse acompanhamento, né, tanto o diretor da escola, né, quanto a secretaria de educação, né, o secretário, os coordenadores da secretaria, os diretores, possam dar o devido suporte, né, tanto para o professor em sala de aula, né, naquelas turmas que necessitam de apoio, porque o professor ele tem liberdade da sala de aula. Se o professor está cumprindo os seus objetivos de aprendizagem, ele tem que ser apoiado, mas ele também tem que ser uma referência para o restante da escola, né? Agora, se há uma dificuldade do professor, vamos identificar quais são as questões que estão, o que está acontecendo dentro da sala de aula, para poder apoiar e ajudar esse professor. É um problema que está relacionado à prática pedagógica, é um problema que está associado ao material didático,
é um problema que está associado à formação do professor, e aí, a partir disso, a gente dá esse suporte, dá esse apoio, assim como também a secretaria tem que dar esse suporte para a direção da escola, verificando quais os problemas que tem na escola, que muitas vezes impedem que aquela escola tenha um desempenho um pouco melhor. Então, assim, é muito importante, né, que haja esse compromisso, né, e esse compromisso relacionado à confiança e o compromisso relacionado ao que é mais importante, que é não deixar nenhuma criança, nenhum jovem para trás, pensando sempre na questão da inclusão educacional. Pode passar. Aqui é uma figura importante, porque ela demonstra claramente o que está por trás, né, de uma estratégia nacional, né, para o funcionamento do sistema educacional. Eu sempre gosto de demonstrar, né? Então, nós temos os eixos, né, que sustentam toda essa estratégia nacional. O primeiro eixo são os fatores extraescolares, né, que estão relacionados à questão da família, às políticas intersetoriais. O segundo eixo é o eixo viabilizador do sistema, né, que está relacionado à gestão da rede, ao financiamento, à governança do sistema, à questão da avaliação, que eu já falei aqui. E nós temos depois o eixo principal, que são os fatores intraescolares, né? E no centro desse eixo principal está exatamente o acesso à permanência e aprendizagem. Esses são os elementos mais importantes da estratégia educacional do Brasil, né? E eu imagino que esse deve ser também o eixo principal de trabalho das secretarias municipais de educação, das secretarias estaduais de educação. E em volta, né, desse propósito, né, desses propósitos de acesso, permanência e aprendizagem, tem uma série de elementos, como eu já fiz referência aqui, que envolve desde a infraestrutura, passando pela questão da gestão, da questão curricular, né, e todos os aspectos estão relacionados. Quer dizer, a formação dos professores, né, que é um elemento importante, tudo isso tem que estar associado a essa estratégia nacional. Pode passar. Bem, mas agora nós nos deparamos com esse problema muito sério, que é o problema da pandemia, né? Em que medida isso impacta na educação, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a Unesco recentemente soltou um relatório, e esse relatório, ainda agora em janeiro de 2021, ele demonstra que nós temos uma situação muito grave, ainda com uma média de 2/3 dos alunos do ano letivo com as escolas fechadas em 2020. Né? 800 milhões de crianças, metade da população estudante mundial com interrupção de aula. Né? O Brasil está entre os países com o período mais longo de fechamento de escolas, são 40 semanas por esse relatório da Unesco. Né? E a responsabilidade desse processo não está, de forma alguma, relacionada aos educadores, não está relacionada à gestão das secretarias, mas está relacionada, na minha opinião, a uma falta de coordenação nacional que impede que a gente tenha, né, no país, uma grande mobilização e uma estratégia para que a gente possa, de alguma forma, garantir, né, que mesmo na pandemia, né, com essas situações todas que a gente tem de interrupção das aulas, a gente tem algumas alternativas que possam ser dadas, né, no âmbito do sistema educacional. Então, sem dúvida alguma, o Brasil está no epicentro, né, assim como está na questão sanitária, na questão de saúde, em relação à questão educacional. E mais uma vez, eu cito essa dificuldade que a gente tem hoje, né, de uma coordenação nacional, de uma orientação nacional, que está associada a vários aspectos que a gente vai comentar aqui. Pode passar. E aí, o que essa pesquisa ela fala? Né? Nós temos quais são os reflexos que a gente tem desse fechamento da escola. A questão da malnutrição, obviamente, afeta os professores, né, que é a figura central nesse processo. E os professores, obviamente, ficam numa situação muito difícil, porque certamente querem estar em sala de aula dando aula, mas tem todas as barreiras, né, associadas à questão sanitária, o estresse do professor. Isso é um elemento que está sendo trazido, uma evidência trazida pelo relatório, né? Os desafios na criação, manutenção e melhoria, né, da educação, da aprendizagem remota é um elemento também importante, né? A gente, embora diga, olha, nós estamos, de certa forma, acelerando a transformação digital, mas para alguns
não existe transformação digital, na verdade é um choque digital, porque muitos sistemas não têm nada, né? Não tem preparo para isso e não houve também um planejamento nacional de modo a atender essa questão. As lacunas no cuidado das crianças é um ponto importante, os altos custos econômicos desse processo, né? A pressão, né, intencional no sistema de saúde, né? Porque, na verdade, os profissionais de saúde também têm seus filhos na escola e têm dificuldade, muitas vezes, de comparecer ao trabalho, né? A questão do aumento das taxas de abandono escolar é um elemento grave, né, preocupante, que a gente precisa estar atento, né? Muitas vezes a criança em casa ela está exposta, né, à violência, à exploração, é um elemento também que a gente precisa considerar. O isolamento social e os reflexos disso na questão emocional, e os desafios de mensurar e validar essa questão da aprendizagem na medida em que esse processo se dá muitas vezes remotamente. Pode passar. Aqui é um estudo do Banco Mundial que saiu recentemente, que ele demonstra o seguinte: nós temos um dado, né, além do aspecto econômico que eu trago aqui, né, aí considerando a região da América Latina e Caribe, né, nós estamos falando de um prejuízo aí de 1,7 trilhão, né, de dólares em razão do fechamento das escolas, considerando 10 meses de fechamento de escola, né, no mundo, nessa região da América Latina e Caribe. Mas quando nós vamos para o Brasil, né, nós trabalhando a questão de dificuldade de leitura, né, que nós tínhamos um percentual de 50% das crianças, em média, no Brasil, que não conseguiam ter um grau suficiente de leitura, né? E, diga-se de passagem, né, nós saímos de patamares muito mais altos há 10 anos atrás, chegava a 70%, isso então a gente reduziu significativamente, né? Isso foi um esforço, inclusive, dos professores, dos gestores escolares, ao longo de anos, né, na melhoria desse processo, e com a questão da pandemia, né, nós podemos chegar a 64%, se for 10 meses, em 13 meses chegar a 70%. Então, voltar em patamares que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Isso realmente é um elemento que a gente precisa considerar e é um elemento que realmente está associado a esse relatório e está associado à nossa realidade. Pode passar. Aqui é um levantamento sobre a questão do acesso à internet, né, e a questão das atividades escolares. A gente vê, né, uma desigualdade regional no Brasil, alguns estados com maior dificuldade de atender essa demanda, né, e a gente sabe que esse é um elemento muito, muito importante para que a gente possa pensar, né, numa aprendizagem remota, pensar também no ensino híbrido. Pode ir em frente? Um trabalho que foi feito também pela Fundação Getúlio Vargas, pelo professor Marcelo Neri, que demonstra claramente uma diferença, né, muito grande na questão das atividades escolares e nos estudos relacionada à questão de renda, né? E a gente percebe claramente aqui que as crianças, né, que estão em famílias de renda mais baixa, elas têm menos tempo de estudo, né? Então, esse é um elemento importante que demonstra que, de fato, esse processo ele é muito, muito desigual. Pode ir em frente. Então, o que nós temos de desafio, né, nesse processo todo? Nós temos uma questão de choque ou transformação digital, né, de forma acelerada e que exige, né, que o poder público dê a atenção devida para esse tema, né, que trabalhe essa questão do tema de forma adequada, porque eu, por exemplo, me deparei diretamente com isso nas minhas aulas na Fundação Getúlio Vargas, onde eu tive que usar uma plataforma, né, transmitir o meu conhecimento, e eu percebi rapidamente que a transmissão, né, do conhecimento presencial em relação à transmissão do conhecimento através de uma plataforma digital é muito, muito diferente. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer com que o professor esteja preparado para essa mudança importante, né? Tanto em relação ao conhecimento das ferramentas, o uso dessas ferramentas, mas principalmente também
em razão de uma mudança importante que ele tem que ter, né, em relação à abordagem, em relação ao tipo de material utilizado, em relação às metodologias utilizadas. Então, isso muda muito, né, e a gente precisa, de alguma forma, trabalhar, né, numa formação do professor para que ele se sinta mais à vontade. E, na verdade, essa questão da transformação digital, na minha opinião, ela transforma de forma significativa e traz à tona um ponto muito importante, que, na verdade, nós precisamos fazer com que essa aprendizagem remota, o híbrido, né, e o presencial com a retomada do remoto, né, que possivelmente vai ter remoto e híbrido convivendo, e presencial, nós vamos ter que nos adaptar, mas ela traz à tona um elemento completamente novo, né, que é justamente como que a gente consegue interagir mais com a criança, interagir mais com o jovem em sala de aula, né? O professor, então, que é o protagonista desse processo, né, e sempre é o protagonista desse processo, e que precisa ser valorizado nessa direção, ele passa a ter um papel também cada vez maior de mediador, né? Porque, como diz o nosso grande estudioso, né, da sociedade em rede, que é o Manuel Castells, ele coloca um ponto importante, que é a questão da obsolescência da escola, né? Por que ele coloca essa questão da obsolescência da escola? Porque hoje, os estudantes, né, as crianças que chegam em sala de aula, os jovens que chegam em sala de aula, cada vez mais eles chegam com um maior número de informações. Então, o professor, ele, além de transmitir o conhecimento, ele precisa também, de alguma forma, fazer a mediação dessas informações que a criança traz para a sala de aula, né? Então, esse é um elemento que, na minha opinião, né, em razão da pandemia, tende também a ser mais exposto, né, e traz a necessidade de que a gente consiga, no âmbito da sala de aula, trabalhar mais fortemente essa questão de mudança de cultura, né, que, na verdade, é um tema que já estava em discussão, já estava em voga, mas que agora ganha mais destaque e, de certa forma, precisa ter uma resposta mais rápida. E, obviamente, que nós temos um elemento importante, né, nesse processo todo, que é o acolhimento, né, porque nós não podemos pensar, né, que um professor, uma criança, né, um jovem, um diretor de escola, os dirigentes, né, da Secretaria Municipal de Educação vão voltar para uma atividade presencial ou mesmo uma atividade remota sendo as mesmas pessoas, porque nós passamos nesse processo, né, por traumas, nós passamos por dificuldades, nós tivemos amigos, perdemos amigos, tivemos parentes, né, com dificuldade, uma série de situações que a gente viveu e que, obviamente, vai influenciar emocionalmente todos os profissionais e vai influenciar, de certa forma, também as crianças. Então, nós vamos precisar, antes de tudo, criar esse processo de acolhimento para que o professor, né, ele possa se sentir mais amparado e, com isso, né, possa dar a resposta necessária no relacionamento com as crianças, no relacionamento com os jovens, de modo a atender também as necessidades emocionais desses jovens e dessas crianças que eventualmente vão voltar para a escola ou vão ter uma relação de aprendizagem remota ou híbrida com esses profissionais. Então, é muito importante, é fundamental que se trabalhe essa questão do acolhimento. E eu acredito que, a partir do acolhimento, tem um elemento importante que também já estava em discussão, né, e que ele precisa, de alguma forma, ser mais trabalhado, né? E está aí a Base Nacional Comum Curricular, que traz esses elementos que nós chamamos de habilidades, né, e competências socioemocionais, que precisam ser trabalhados no âmbito do currículo, né? Por quê? Porque, na verdade, a questão do socioemocional, né, ela, sem prejuízo da gente considerar a importância do cognitivo, ela passa a ser, né, no século XXI, um elemento fundamental para o progresso da nossa sociedade. Por que passa a ser um elemento fundamental? Porque
a humanidade, né, ela caminha para aquilo que nós chamamos de inovação aberta, ou da criação, né, de soluções conjuntas. E o maior exemplo disso está justamente na pandemia. A velocidade que nós produzimos, né, uma solução através de vacina para a questão da pandemia foi muito grande. Se nós compararmos, por exemplo, com a gripe espanhola lá no início do século XX. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque foi feito um trabalho conjunto. Várias empresas se juntaram, várias instituições de pesquisa se juntaram, vários pesquisadores de várias nacionalidades, de várias origens, de vários locais, se juntaram para produzir a vacina. Né? E isso trouxe uma resposta rápida para o processo. Claro que nós precisamos discutir a distribuição da vacina e as desigualdades que a gente tem em função da distribuição da vacina. Mas do ponto de vista de inovação, né, de pesquisa aplicada, nós tivemos um resultado muito, muito expressivo. Né? E eu posso trazer esse exemplo para vários outras soluções tecnológicas que estão se discutindo no mundo, onde essa questão da inovação aberta, ou seja, a participação de várias pessoas, permite que a gente tenha um avanço maior em relação ao desenvolvimento social, econômico do mundo. E por que eu falo que o socioemocional é importante? Né? Porque quando eu vou para verificar o que está acontecendo em alguns países, os países da Europa, inclusive países da Ásia, a gente vê que há uma preocupação em mudar os currículos, justamente trazendo para dentro desse currículo essa questão do socioemocional, para incentivar a criação, né, e, consequentemente, a própria inovação. Né? E quando eu falo em criação e inovação, eu estou falando para solucionar problemas que não são problemas só relacionados à questão econômica, né? A questão social mesmo. E cada vez mais com a inovação aberta, o que a gente vai precisar? Formar jovens, né, e crianças com pensamento crítico, formar jovens e crianças, né, que tenham a capacidade de escutar o outro, de conviver com a diferença, conviver com a diversidade, de ter mais tolerância, né? E essa tolerância, né, que está relacionada e calcada aos princípios, né, norteadores dos direitos humanos e a democracia, é muito importante, porque nós não vamos ter solução criativa, nós não vamos ter inovação no futuro se não houver essa convivência. É mais do que necessário, né, que nós possamos, a partir dessa convivência, né, trazer um outro ambiente que saia desse processo de polarização que a gente está vendo hoje, né, no Brasil e no mundo, e que nos permita uma melhor convivência. Então, eu diria para vocês que os países desenvolvidos hoje, e a própria OCDE, né, em que pese algum ter questionamento em relação à própria organização, mas ela, do ponto de vista educacional, ela pensa, né, na avaliação educacional de um modo mais amplo, inclusive incluindo essas questões socioemocional, ela tem levantado esses aspectos, né, da formação social e humana como um ponto muito, muito importante para o desenvolvimento educacional. Então, eu diria que a questão socioemocional é um ponto fundamental para que a gente possa construir uma nova sociedade a partir de uma educação que seja renovadora e, obviamente, que seja para todos. Né? Então, esse é um elemento muito importante e central. Claro que nós temos outros desafios, né? E os desafios que estão relacionados à gestão são, né, primeiro, a busca ativa, porque nós sabemos que esse aumento de desigualdade que foi apontado lá pelo relatório da Unesco vai resultar num maior abandono, numa maior evasão, né, e uma maior reprovação em algumas situações, né, e a gente precisa ter uma política, né, que trate cada uma dessas crianças, cada um desses jovens, buscando saber por que essa criança, por que esse jovem eventualmente não está voltando para a escola ou não está voltando para a aprendizagem remota. Né? Essa é uma preocupação
que qualquer educador, né, que os gestores educacionais têm que ter em trabalhar esse atendimento individualizado, né? E por isso a busca ativa é um instrumento fundamental e que a gente precisa defender para que a gente possa reduzir e minimizar essa desigualdade educacional, né? Um outro ponto importante, que é mais amplo, que é essa pressão que nós vamos ter sobre o gestor relacionada à questão do calendário, né? Porque, na verdade, nós estamos nos deparando aqui com um nó, né? Nós temos que recuperar o ano de 2020, né? Porque nós não temos uma política nacional, né, em relação à aprendizagem remota, e nós não garantimos, através de um programa de assistência estudantil nacional, né? Porque imagina o seguinte, nós temos na Constituição Federal, no artigo 209, uma garantia de que a União tem que prover para estados e municípios, né, assistência estudantil. E ela se dá como? Está escrito lá: alimentação escolar, transporte escolar, livro didático, né? A União ela tem que suprir isso, ela tem que apoiar os estados e municípios em relação a isso. E nós temos que incluir, dentro desse aspecto, a questão da inclusão digital, da possibilidade de acesso do estudante à internet, né? E, obviamente, também as escolas terem acesso à internet. Isso tem que ser uma política pública nacional, isso tem que estar inserido nessa política de assistência estudantil. Passou a ser um elemento chave para que a gente possa ter uma inclusão digital verdadeira no Brasil. Não adianta a gente oferecer ferramentas, né, conteúdos digitais, se nós não tivermos acesso, se não dermos acesso para essas crianças, para esses jovens em relação à internet. É fundamental, passou a ser um elemento central e que os países, né, do mundo inteiro, aqueles que têm uma coordenação nacional, aqueles que estão preocupados com esse elemento, estão trabalhando. E nós vimos recentemente o que aconteceu no Brasil, né, a partir de uma iniciativa do Congresso Nacional, se propôs, então, o uso dos recursos do FUST para financiar a questão do acesso à internet para todos os estudantes, e houve um veto, né, em relação a um veto presidencial em relação a essa proposição. Então, nós vemos que realmente nós precisamos buscar uma solução para isso, né? Mas é óbvio que essa questão ela está por trás dessa solução, né, que a gente precisa ter de recuperação desse calendário. Porque por mais esforço que a gente faça, né, os professores, nós professores, na recuperação do ano de 2020 e na retomada do calendário de 2021, né, é óbvio que a gente vai ter que, de alguma forma ou de outra, usar plataformas digitais para que a gente possa ter uma solução. Então, eu considero, né, esse desafio de 2 anos e um desafio gigante, né, e que vai precisar que todos os professores, né, que todos os educadores, que todos os gestores escolares, né, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, todos os dirigentes da secretaria estejam emanados, né, de um espírito de muita força, né, de muita união, partindo do princípio, né, de que o processo, né, de planejamento dessa retomada tem que ser um processo participativo, e eu tenho certeza, né, que da forma como está sendo conduzido o trabalho, né, aí em Niterói, nós podemos ter, sim, um grande impacto em torno da aprendizagem, né, de cumprimento dos objetivos da aprendizagem dessas crianças e dos jovens de Niterói, para que a gente possa minimizar esse prejuízo, que na verdade é um prejuízo que o mundo inteiro está apurando, né, e a gente precisa, de alguma forma ou de outra, fazer com que o que é mais importante, né, para a educação, que é exatamente as crianças e os jovens, possam ter, de alguma forma ou outra, um acesso nesse período que nós estamos vivendo. Né? Nós queremos, claro, que essa questão da pandemia se resolva, né? Mas a gente sabe que ainda vai demorar mais um pouco. Então, é muito importante e necessário que a gente tenha saídas, né? Que a gente tenha alternativas, que a gente possa, né, construir estratégias que sejam estratégias, na verdade, estratégias que foram construídas conjuntamente. Então, eu queria dizer que é uma grande satisfação poder fazer um encerramento desse seminário, né, e dizer que estamos à disposição de todos vocês
para fazer uma discussão da forma como vocês quiserem e torcendo, né, para que a gente possa sair dessa situação e o país possa melhorar e nós tenhamos cada vez mais uma gestão voltada para a aprendizagem. Muito obrigado. Obrigada, professor Henrique Paim. Nossa, foi um prazer te ouvir. Foi um fechamento incrível para o nosso dia. Quero agradecer, em nome do nosso secretário de Educação, Vinícius Gu. Quero agradecer em nome do presidente da Fundação de Educação, Fernando Cruz, e encerrar, né, esse dia. Agradecer a todos os profissionais da rede de educação e os nossos amigos que estiveram presentes, que nos acompanharam ao longo do dia, ao longo de todas as programações que nós tivemos hoje. E agradecer a todos e uma boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado.